Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar. Marcos voltando para a nossa próxima parte do Iceberg do Horror. Sim, muito solicitado. Falarei outros nomes de pessoas que entraram em contato comigo lá pelo Instagram Horror Gratuito. Quer trocar ideia diretamente comigo? Me segue lá que a gente troca ideia via direct. Ou tu pode também mandar mensagens aqui pelos comentários. E agora o grande salve vai para o Rubens, o Victor Leal. Será que tá leal mesmo, irmão? Ó, vê lá, hein? Se teu nome é responsa. A Mariane com Y e 2 N's. O pai estava inspirado nessa vez que, né? E a Julie. Enfim, as pessoas só se identificaram assim, não tem sobrenome, mas estão lá e estão solicitando. À medida que eu for gravando os vídeos, eu vou aí nomear todas as pessoas que fizeram a solicitação do Iceberg do Horror com a minha pegada, ou seja, tentando destrinchar um pouco mais, explicar um pouco mais cada uma das camadas. Falamos da primeira e da segunda, as camadas mais de boa, que tem que levar em consideração que o nome do Iceberg do Horror é The Most Terrifying. Veja só, falei direito em inglês, tá bom? Tá ótimo, né? Que bom. A direção aqui tá ligada pra caralho. E, então assim, meu Deus, Marcos, quer dizer que, sei lá, vou dar um exemplo aqui muito aleatório. Deixa eu ver... Filmes mais leves não entram? Não, a ideia não é essa. A ideia é fazer um iceberg em que são aqueles filmes que perturbaram, que geraram polêmica junto com seus lançamentos, que abordam assuntos que não são tão, digamos assim, benquistos pela sociedade. A primeira e a segunda camada a gente vai ter serial killers, algumas coisas baseadas em eventos reais, né, baseado em fatos reais, com uma dramatização em cima. A gente tem bons exemplos ali de Invocação do Mal, por exemplo. Mas aqui, a partir da terceira e quarta camada, o negócio realmente começa a ficar muito complicado. Ontem o Anísio esteve aqui, a gente estava trocando uma ideia, tomando um café e tudo mais, e ele queria entender. Então, para contextualizar, eu vou fazer uma breve explicação que o cinema é uma indústria, como diversas outras que a gente tem aí pelo mundo afora. E uma indústria, ela precisa gerar dinheiro para se manter. Então, assim, quando tu tem ali os filmes da primeira e segunda camada, há um interesse comercial por trás dos filmes. Então, assim, tem alguém investindo dinheiro, tem um estúdio, tem um produtor executivo, tem alguém ali que quer que tenha bilheteria, que esse filme vá para o maior número possível de salas de cinema e que as pessoas assistam, paguem para assistir, e aí tu vai ter lá o montante da bilheteria que vai ir lá para os investidores. A partir da terceira e quarta camada, não são todos os filmes, eu vou exemplificar aqui, mas boa parte deles já é o próprio diretor que está bancando. Então é o diretor que é o roteirista, ele grava, ele escreve, ele edita, ele é o diretor, muitas vezes ele até atua. Então assim, ele já meio que consegue se livrar das amarras de negociações comerciais e ele pode fazer a sua obra como ele bem entender. Então assim, ele já não tem mais amarras, ele está cagando para a bilheteria e ele vai botar cenas perturbadoras. A partir daqui é muito comum a gente ter cenas fortíssimas de abuso sexual, violência sexual, pedofilia, misoginia. Infelizmente, um dos grandes gatilhos do cinema de horror extremo é a misoginia, porque essa frase vai ficar terrível, mas uma das ferramentas mais usadas é a objetificação da mulher. Então, assim, vai ter muita cena de estupro, de violência, de humilhação e coisas do tipo, com uma mulher sendo ali o fio condutor disso, ela sofrendo os abusos. A terceira camada, ela ainda tem um vínculo muito sutil com o apelo comercial, por mais que certos filmes que eu vou acabar citando aqui, eles sequer foram para o cinema, eles tiveram que ser lançados direto, antigamente em VHS, ou no caso em DVD, mais recentemente Blu-ray, ou mesmo diretamente para algum streaming mais específico. Né? Eles não têm um grande apelo porque são filmes que realmente começam a deixar de ser um filme de terror e flertar de fato com o horror, gerar repugnância, um nojo, aquela coisa mais pesada mesmo, que aí realmente, assim, cara, tipo, são filmes que têm muitos gatilhos, mas não é pouco, é muito gatilho. Um grande exemplo, assim, para falar dessa faixa mais mainstream da terceira camada seria o Martyrs, né? Um dos maiores, se não for o maior representante do New French Extremity, que teve ali o seu grande boom no meio da década de 2000 ali. Por quê?
a França passava por diversos problemas sociais, econômicos, políticos e coisas do tipo, e os diretores à época queriam retratar aquilo. E uma das formas, e isso é uma coisa que eu sempre elogio no cinema de horror extremo, não são todos os filmes que têm essa preocupação, isso é sempre bom deixar muito claro, mas o cinema de horror francês, eles queriam retratar esse aspecto do caos social que a França estava enfrentando, questão de imigração, questão de desemprego, questão dos Yellow Jackets, né, os revolucionários à época, que voltaram com mais força de uns 5 anos para cá, salvo engano, 8 anos para cá. É que eu fico perdido por causa da pandemia, eu perco aqui os cálculos, mas é de uns 8 anos para cá. Eles começaram a retratar de que forma? Colocando essas pessoas que sofriam essas questões sociais em situações extremas, e Mártires é um bom exemplo disso. A busca por uma comunicação com o nosso Criador, com o divino, seja lá com o que for, uma comprovação de que existe algo de fato além da nossa vida, através de experiências extremas, né? Eu não quero entregar spoilers caso tu ainda não tenha assistido Mártires. Eu vou botar o cardzinho aqui, já tem 3 vídeos dissecando com a sinopse, as razões para não assistir, é um vídeo muito polêmico, eu recomendo que vocês assistam. Eu fui martirizado por ter feito o vídeo de apenas um único minuto. A direção tá adorando as minhas tiradas piadísticas hoje, eu tô muito inspirado e eu ainda nem bebi. Mas assim, é um filme que pra mim, ele tem ainda um apelo comercial, tu tem boas atuações, ele é dividido em 3 atos, mas é muito extremo. A gente tá falando de níveis de tortura que o cinema mainstream já não comporta. Outro bom exemplo que a gente pode colocar aqui seria o Albergue, que é o torture porn, né? Ele traz o torture porn ao mainstream. Então um filme que o grande ponto dele é, de fato, tu ver alguém tomando muito no cu, sem guspe, sem nada. Tipo assim, a pessoa vai entrar na sofrência extrema, tá ligado? Então, o grande ponto do torture porn não é te contar necessariamente uma história. Porque se a gente fosse pegar e fosse ser muito sincero em relação à história do Albergue, tu realmente torce para que os caras tomem no meio do olho do cu deles. São 2 americanos idiotas fazendo uma Eurotrip, fazendo um monte de bosta, e tu torce para que eles tomem no rabo. Mas ainda há um espaço para uma jornada do herói. Então, assim, o cara que é mega escroto, ele ainda consegue ele tenta salvar os amigos, tenta salvar uma menina e coisa e tal, mas meio que já entreguei o filme, mas eu acho improvável que vocês ainda não tenham assistido. Caso não tenham, corram atrás, eu acho que é uma boa oportunidade de entender o que é o torture porn e ter uma breve visão do que seria essa terceira camada. Mártires, ele já é mais, digamos assim, um termo que as pessoas usam muito aqui em Brasília, esparrado, digamos assim. É muito mais visceral o que seria a terceira camada. A 4ª camada, aí o negócio realmente degringola de vez. Para chegar na 4ª camada, tu já necessita de um preparo psicológico um pouco melhor. Explico. Aqui a gente vai ver filmes como o Holocausto Canibal, por exemplo. Ele tá ali no limite do que seria a terceira camada e já flertando com a 4ª. E o August Underground, que é um dos vídeos que é mais procurado aqui no canal. Por quê? Cara, é um filme que flerta perfeitamente com snuff, aquela lenda urbana de fitas, né, começou lá na década de 80, 90, fitas que eram encomendadas. Então, assim, uma galera juntava uma grana, arranjava um produtor maluco e falava, cara, quero um vídeo de alguém sendo sequestrado, jogado numa van, e ele é chutado, socado, mijam na cara dele, e depois arrancam o nariz e enfiam no cu dele. E aí alguém ia lá e, cara, alguém pagava o pato, alguém morria. Ou nos casos até mais extremos, não morria e vivia lá com as sequelas para sempre, né? Sem um olho, sem um braço, enfim. E as sequelas psicológicas, que aí essas aí sim são bem complicadas. Então, assim, a 4ª camada, ela já demanda um cuidado ainda maior, porque aqui o nível de violência expositiva, gráfica, ela é absurda, assim. August Underground pode ser uma experiência traumatizante para as pessoas que acreditam que Invocação do Mal é um filme pesado, para pessoas que se assustam com o sobrenatural, para pessoas que acham que, sei lá, deixa eu ver um exemplo aqui, The Furries é um filme pesado por conta das mortes, com machado, arrancar a cabeça e tal. Cara, assim, eu vou descrever uma das cenas, né, eu vou deixar em preto e branco aqui, caso tu não queira assistir, muta, e aí quando voltar colorido, tu sabe que eu já terminei de falar qual é a cena.
mas o cara, ele prendeu um casal num porão da casa deles, né? Ele invade a casa, prende eles no porão, e ele resolve que, tipo assim, cara, como que seria a reação dela se eu começasse a mutilar o namorado dela ainda vivo na frente dela. Mas nesse meio tempo em que ele tá lá com o machado e serrote, mutilando, cortando as partes do cara na frente da mulher, isso é mostrado, o câmera tá alimentando ela com as próprias fezes dela, porque como ela já tá amarrada ali há 3, 4, 5 dias, eles se mijaram, se cagaram pra tudo ali. Além disso, por mais que a imagem seja tosca, porque ele é um filme que remete ao começo da década de 2000 e ele é filmado propositalmente de maneira mais tosca possível, então a imagem é muito granulada, é muito ruim, não é... Por mais que eu tenha narrado de uma maneira muito tranquila, o impacto visual disso não é agradável, não é um filme que tu possa assistir, eu não imagino, pelo menos. É óbvio que vão aparecer comentários de pessoas que são muito fodas, são inacreditáveis, é aquele nicho de adolescente, e eu me incluo nele, eu já fui esse tipo de adolescente que... Faces da Morte? Eu assistia comendo macarronada, e fazia questão de comer com almôndega, porque parece cérebro, eu sou foda. Eu assisti o programa da doutora Sandra Liz, Primeira Espinha. Enfim, então assim... há um impacto psicológico ali, há um impacto que necessita um nível de maturidade para tu entender que essa quarta camada, ela já está retratando um aspecto psicopata dos seus personagens que é um flerte com a loucura, é um flerte com um tipo de cinema que não é praticado comumente, né? E há um grande apelo aqui, como é o caso de The Philosophy of Knife. É um filme de um diretor russo, e aí ele faz exatamente o que o mesmo diretor, o Fred Vogel, do August Underground faz, que ele é o diretor, ele escreve, ele edita, ele filma. O que ele fez? Ele fez tipo um pseudo-documentário, um fake, um mockumentary, no caso. Ele pega imagens reais da guerra, da Segunda Guerra, lá envolvendo os japoneses, coisas do tipo, caralho, 4, e coloca uma dramatização das torturas que ele soube que aconteciam. Então, assim, cara, tu tem ali uma visão muito clara, gritante, desconfortável do que é a podridão, que é o ser humano, assim. O grande ponto da quarta camada é ela te preparar pro tipo assim, velho, sim, deixa eu ver aqui, vou dar um exemplo. O Night Stalker, né, o Richard Ramirez, o Acosador Noturno, por exemplo, era terrível, ele não tinha um padrão, né? E eu tô citando ele, que é pra tu fazer o flerte da vida real, ele é um assassino real, ele era maluco, ele era satanista, ele matava pessoas aleatórias, tipo, ele não tinha um padrão, vou matar mulheres loiras, não, ele matava mulher, cachorro, criança, estuprava, velho, novo, ele não tinha padrão. É tu pegar isso, essa linha essa personalidade e personificar em um filme, assim. Então é muito pesado. A partir da quarta camada, eu realmente, assim, eu não me sinto à vontade de conseguir indicar para as pessoas, né? Por mais que eu tenha feito o desserviço de fazer o vídeo com as 3 razões para assistir Melancholy Der Engel. Sim, eu tive a capacidade, eu tentei, eu não sei se eu convenci muitas pessoas, mas é um filme desgraceira, assim, são 2 horas e meia de niilismo puro. O cara, ele tem uma doença terminal, ele vai morrer daqui a 2, 3 semanas, e cara, eu quero fazer tudo o que eu imagino que seria legal fazer. Fecofilia, cropofagia, zoofilia, ele mija na cara da mina, a mina mija na cara dele, ele come bosta, a mina come bosta, é dedo no cu, é gritaria. É tudo que tu pode imaginar, que seria talvez até mesmo engraçado, de tão absurdo que é, mas da maneira como é filmado, de maneira grosseira, de maneira sem edição, sem o mínimo cuidado, do tipo assim... Porque aqui a gente chega num ponto em que o expositivo, ele é um nível tão absurdo que tu começa a se questionar, primeiro, por que eu tô assistindo isso? Segundo, pra que isso? Porque muitas vezes uma boa cena de horror e de terror, ela não necessita de ser expositiva ao extremo. E aqui, o Melancholy Der Engel, ele rompe toda qualquer barreira que tu pode ter imaginado de um filme, assim. Porque foi o que eu disse, ele tortura uma cadeirante, ele, né... Cara,
vocês têm que assistir, sabe? Tipo, não há maneira de eu narrar isso que seja próximo da experiência de assistir essa desgraceira. Então, a partir da quarta camada, realmente, eu acho que seria até mesmo um crime da minha parte indicar que vocês passem a assistir os filmes que eu vou mencionar no próximo vídeo da próxima segunda-feira, que aí é a quinta e a sexta camada, que aí o negócio é, cara, eu acho que é uma preparação pro inferno, assim. Eu acho que eu não tenho medo de morrer pro inferno porque eu assisti a quinta, sexta, a sétima, a oitava, a nona e não sei se ainda tem outros níveis, porque ali é pesado. É muito pesado. Se vocês querem saber mais sobre o Iceberg do Horror e os próximos filmes que eu vou mencionar, curtam, compartilhem, corram lá para o Horror Gratuito no Instagram. Sim, a partir de sexta-feira da semana que vem eu já começo a soltar uns pequenos spoilers, sem estragar a experiência, do que eu vou mencionar nas próximas camadas. E eu garanto, cara, se tu acha que Melancholy der Engel, Serbian Film, Trauma, filme chileno pesadíssimo, são filmes que te perturbaram, cara, tu não tá preparado para a quinta e para a sexta camada. Beleza, gurizada medonha? Espero que vocês estejam gostando desse especial do Iceberg do Horror. Gostaria de mais uma vez agradecer a todo mundo que mandou a sugestão, me cobrando, inclusive, galera mandando mensagem, tu só tá me enrolando, caralho, não sei o quê. Eu tô fazendo o possível para acelerar os vídeos, porque eu quero fazer um presente especial de Natal para vocês. Não sei se vai ser especial, mas o meu próprio Iceberg do Horror, com indicações viáveis para que vocês assistam e entendam cada uma das camadas. Vou fazer o possível para acontecer e que esse vídeo saia aí antes do Natal, beleza? Então vamos trocando ideia aí nas redes sociais e também por aqui. Também fica o convite, se tu ainda não é inscrito, se inscreva aqui e curta a playlist do Horror Gratuito, que tem uma porrada de vídeo já aí, com Serbian Film, Martyrs, deixa eu ver o que mais teve de pesado, Trauma, Melancholy der Engel, Holocausto Canibal. Curte aí que vai ser muita coisa legal, beleza? Então é isso, gurizada medonha, muito obrigado, beijo pra você, tchau e fui, valeu, falou!